Nesta parte do treinamento, nós vamos falar um pouquinho sobre os serviços da autoescola. Antes de mais nada, vou apresentar aí para vocês as unidades. Nós temos 3 unidades, uma que fica no Jardim São Bernardo, uma fica no Primavera, ali perto do Sesc Interlagos, e outra fica na Cidade Dutra. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade Cidade Dutra, que ela é mais uma central. Na primeira habilitação, nós temos 3 serviços. Nós temos aí a de moto, que é a categoria A, temos a de carro, que é a categoria B, e nós temos aqui a A e B, que é a junção das duas categorias, tá? Que pode ser tirado também na primeira habilitação. Dentro ainda da primeira habilitação, nós vamos falar aqui sobre os passos. Primeiro vamos entender os passos, indiferente se é categoria A, B ou AB. Os passos são o mesmo, vai mudar aí a quantidade de aula, mas o roteiro é o mesmo, tá? Inicia-se com a matrícula na autoescola, depois da matrícula tem que fazer o médico e psicotécnico, depois do médico e psicotécnico faz o curso teórico, depois do curso teórico faz a prova teórica, depois da prova teórica as aulas práticas, depois a prova prática, referente às aulas práticas. Aulas práticas são as aulas do veículo, se é de carro, moto, são chamadas de aulas práticas. A prova prática, referente aos veículos também. E depois, no final, o aluno paga a taxa de emissão para emitir a habilitação dele. Então, vamos entrar em cada item aqui para tentar explicar melhor, para você começar a entender o que faz em cada passo, né? Então, o primeiro procedimento, tanto A, B ou AB, o primeiro procedimento é a matrícula e logo na hora você vai agendar o médico e psicotécnico, tá? Lembrando que na hora que você vai agendar o médico e psicotécnico, existem alguns RGs aí por data ou outros conflitos que às vezes não dá para agendar, mas nós vamos ver aí no decorrer aí, quando a gente mexer um pouquinho com o sistema, tá? Então, no caso aí, qualquer categoria A, B ou AB, elas são 20 aulas práticas, tá? A diferença de A e B aí, que é 20 aulas práticas de carro e 20 aulas práticas de moto, tá? O procedimento, né? Então, assim, o cara chegou na autoescola, vai fazer a matrícula, né? Como que é o procedimento? O que que eu devo fazer neste momento, tá? Então, solicita já de início, tá fazendo a matrícula, pode ser fazendo a matrícula do aluno, você já solicita para ele abaixar o nosso aplicativo Minha CNH Online. Em todas as unidades nossas já tem lá o banner com Minha CNH Online e tem um QR Code lá onde a pessoa pode fazer a leitura se ele quiser, ou no Play Store ou no Store da Apple, e ir lá e baixar Minha CNH Online. Pede para a pessoa salvar no celular, no celular dele, você vai mandar uma mensagem para ele. E essa mensagem é do nosso sistema. Só que essa mensagem, ela só pode ser lida, o aluno não pode responder esse número, ok? Então manda ele salvar, porque alguns celulares ele acaba achando que isso daí é publicidade e acaba bloqueando o número. Então pede para ele salvar esse número. E aí, assim que você fechou toda a matrícula da pessoa, já acordou valores, já fez os boletos, aí você vai enviar o contrato digital, que nós vamos ver depois no aplicativo como que faz esse procedimento. Assim que você fez a matrícula, cadastrou tudo, você vai agendar no site do Poupa Tempo. Quando é a primeira categoria, qual é a primeira habilitação, dá para realizar através do nosso próprio site, sistema. Eu vou explicar depois, quando a gente vai fazer esse sistema, você vai entender que tem um botão lá que ele já vai direto para o site do Poupa Tempo e já faz esse cadastro. Depois fez a matrícula, fez o médico e psicotécnico, então primeiro matrícula, depois médico e psicotécnico, ele vai para o curso teórico. O curso teórico ele tem, são 14 dias e o nosso curso é online. Lembrando que tem também curso presencial, mas no caso da nossa autoescola, a gente só trabalha com curso online. Tá? Aonde eu vou pegar esse telefone, aonde vai ter essas informações? Assim que o cara vem, fez o exame médico e psicotécnico, aí ele chega na autoescola, ó, já fiz o médico e psicotécnico, então agora é o curso teórico. Então você manda ele entrar no link, que também tem um banner na nossa unidade. O nome do link está aí na tela, abre.ai/secretária digital, observe que não tem nem www e nem .com. Ele acessa esse site. Depois que ele acessa esse site, não é um formulário, perdão, acessa esse formulário, ele vai preencher, ele vai escolher a opção curso teórico
e já vai aparecer os dados lá para ele salvar o número, vai ter um número para ele ligar para uma central, não é a gente que agenda esse curso, é uma central nossa, onde o pessoal vai atender e vai marcar o curso para a pessoa. Naquele momento, você vai verificar se o aluno fez o pagamento adequado e vai entregar a apostila para o aluno, ok? Se tiver devendo, você não pode entregar a apostila, você tem que falar para o aluno fazer o primeiro pagamento. Ainda dando continuidade aí, depois que você termina o curso teórico, né, então assim, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente entender. O cara fez a matrícula, se agendou o médico e psicotécnico, aí ele fez o curso teórico. Fez o curso teórico, ele vai lá terminar, vai lá os 14 dias que ele vai fazer, ele vai terminar o curso teórico. Quando ele terminar o curso teórico, ele novamente vai procurar você para agora marcar a prova sobre esse curso, que a gente chama de prova teórica, né? Quando você faz o curso teórico, você vai fazer uma prova sobre esse curso, que ele é feito lá no Poupa Tempo de Santa Amaro. Hoje está fazendo lá. Mas ele voltando do curso teórico ou te ligando, que fez o curso teórico, você vai mandar ele novamente entrar nesse link abre.ai/secretária digital e ele vai escolher a opção prova teórica, tá? É tudo por lá. Então, depois que ele faz esse agendamento, ele manda ele ficar de olho no aplicativo, que vai aparecer lá a data do exame dele, o dia que vai ser o exame dele. E depois ele vai receber um WhatsApp também, referente a... Ainda dando continuidade aí, depois que você termina o curso teórico, né, então assim, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente entender. O cara fez a matrícula, se agendou o médico e psicotécnico, aí ele fez o curso teórico. Fez o curso teórico, ele vai lá terminar, vai lá os 14 dias que ele vai fazer, ele vai terminar o curso teórico. Quando ele terminar o curso teórico, ele novamente vai procurar você para agora marcar a prova sobre esse curso, que a gente chama de prova teórica, né? Quando você faz o curso teórico, você vai fazer uma prova sobre esse curso, que ele é feito lá no Poupa Tempo de Santa Amaro. Hoje está fazendo lá. Mas ele voltando do curso teórico ou te ligando, que fez o curso teórico, você vai mandar ele novamente entrar nesse link abre.ai/secretária digital e ele vai escolher a opção prova teórica, tá? É tudo por lá. Então, depois que ele faz esse agendamento, ele manda ele ficar de olho no aplicativo, que vai aparecer lá a data do exame dele, o dia que vai ser o exame dele. E depois ele vai receber um WhatsApp também, referente a... Então assim, ele já solicitou a prova teórica, né? E aí o que vai acontecer? Quando for agendado, o aluno vai receber uma mensagem através do WhatsApp dele, falando do local, do horário, tudo certinho para ele. Além de ter no aplicativo, vai receber uma mensagem no WhatsApp, tá? É um procedimento nosso. Após a prova teórica, então chegou lá o dia, a pessoa fez a prova teórica, o próprio resultado vai sair no aplicativo. A gente sempre costuma falar para o aluno que pode demorar aí umas 3, 4, 5 horas, que o resultado vai sair diretamente do sistema do Detran para o nosso aplicativo, né? A gente sempre fala isso porque a gente tem um tempo de pesquisar. Na verdade, internamente a gente sabe que o resultado é imediato. Só que se a gente falar isso, acaba gerando muitos serviços para a gente. A gente vai ter que ficar de olho em cada horário de prova e tal e tudo mais. Então a gente pede aí para o aluno umas 3, 4 horas que pode sair o resultado. Quando aprovado, você vai mandar o link para o aluno para ele solicitar as aulas práticas. O mesmo link, só que ele vai escolher a opção aulas práticas, ok? O link é aqui lá, abre.ai/secretária digital, sem o www, sem o .com, ok? Quando o aluno reprova, reprovou, então ele tem que pagar a taxa de remarcação para agendar um outro exame, entrar no mesmo link para fazer esse procedimento. Agora, agendar as aulas práticas, né? Vamos agora. Depois passei, o aluno foi aprovado. Como que agora ele vai agendar as aulas práticas? Quando duas categorias, a gente sempre vai verificar qual agenda está mais vazia. Não é o aluno que vai escolher. É claro que a gente não vai falar isso para o aluno, porque às vezes, normalmente, todo aluno, ele quer 90% quer começar por carro, quando é duas categorias. Mas o que você tem que olhar aí é sua agenda. Então, se a agenda de moto estiver mais vazia, você joga ele para a agenda de moto. Se a de carro estiver mais vazia, você vai jogar para a agenda de carro. Tá? Então, assim, você não vai falar isso para o aluno, você só vai falar que procurou a agenda que estava mais propícia às aulas vagas para ele começar o mais rápido possível. Tá?
sempre a sequência de aula, uma semana você marca 2, na outra semana você marca 3 e aí vai, 2, 3, 2, 3, às vezes 2, 2, você vai dando uma sorteada aí nas aulas. Sempre interessante, o aluno não precisa saber dessa sequência, ele vai querer saber, posso fazer aula todo dia? Então vai falar, dificilmente, porque assim, eu vou depender de vagas, né, disponibilidade do seu horário, então assim, é bem difícil falar para você que você vai fazer aula todo dia, mas normalmente dia sim, dia não, você acaba fazendo aula. Falar mais ou menos isso, não é uma regra porque depende muito de horários, existem horários muito mais complexo que fica difícil. Aí vamos lá, o aluno fez as aulas, as 20 aulas práticas, se foi de carro ou de moto, vamos supor que é carro e moto a desse aluno. Então ele começou lá pela moto. Então ele terminou as 20 aulas, nunca vamos fazer as duas junto, tá? Terminou as 20 aulas de moto, então aí a gente vai agendar as aulas de moto, a prova de moto para o aluno, tá? Sequência. Mesma coisa, lembra lá do nosso link? Ele vai entrar no link e vai agendar a prova de carro, a prova de moto, a aula que ele acabou ali, ok? Seguindo o procedimento, vamos entrar quando aprova a prática. Nós vamos receber a solicitação dele, né? O aluno foi lá no abre.ae, fez a solicitação, nós vamos receber isso numa planilha do Excel, que nós vamos ver mais para frente, e ali nós vamos verificar, antes de agendar o exame do aluno, sempre verificar se ele está no SNH. É um procedimento que nós vamos ver mais para frente, porque ele tem que estar na lista do Detran para a gente poder marcar o exame. Se ele não está na lista, a gente já tem que mandar uma mensagem que ainda está dando conflito e ainda não, o nome dele ainda não aparece na lista do Detran para agendamento da prova. E depois deu tudo certo e já inclui o aluno lá na lista da prova de prática, que nós vamos ver aqui mais para frente. Quando duas categorias, o cara está fazendo A e B, é a mesma coisa, ele vai entrar no link novamente para solicitar novamente as aulas práticas. Esse sempre vai ser um procedimento que vai repetir, repetir e repetir, ok? Dando sequência, aí ele vai lá, faz a prova prática, né? E aí tem duas opções. Ele pode ser aprovado ou ele pode ser reprovado. Quando aprovado da prova prática, se for uma categoria só, ele vai lá pagar a taxa de emissão, a habilitação vai chegar na casa dele. Nós estamos mudando o procedimento um pouquinho, mas por enquanto nós vamos deixar nessa sequência aí, mas agora normalmente nós estamos colocando para entregar na autoescola, mas ainda não estamos avisando um aluno sobre isso, nós estamos falando que vai entregar na casa dele. Sempre existe a dúvida, mas eu vou na lotérica, a gente pede para pagar na lotérica, o que eu faço? Dá só o número de CPF e fala que vai pagar uma taxa de emissão. Quando reprovado, né, aí tem que pagar a taxa de remarcação, solicitar o agendamento, aquele mesmo procedimento para poder marcar novamente o exame do aluno. Então, resumidamente, isso daí é sobre a primeira habilitação. Vamos falar agora um pouquinho sobre a adição de categoria. Como que é esse procedimento de adicionar a categoria? O procedimento é muito parecido, só que nesse caso o aluno não faz a prova teórica. Mas nós vamos ver aí mais para frente, eu vou explicando passo a passo. Adição de categoria é quando o aluno já tem uma categoria e quer incluir outra categoria. Por isso chama-se adicionar, somar alguma coisa àquela categoria que ele já tem. Ou seja, ele tem a categoria A e quer mudar para B, ou ele tem a categoria B e quer mudar e quer incluir A. Mudar não, desculpa a palavra. Ele tem a A e quer incluir a B para ficar a B, ou ele tem a B e quer incluir a A. Então, isso se chama-se adição de categoria. Na adição de categoria, quando o cara está adicionando categoria, ele não é obrigado a fazer o exame psicotécnico, tá? Só que veja bem, é sempre bom lembrar e reforçar para o aluno. Quando ele não faz o exame psicotécnico, a habilitação dele vem bloqueada para uso de trabalho. Ou seja, só pode usar para uso particular. O que é uso de trabalho? Por exemplo, se o cara vai usar em Uber, delivery, né, táxi, que seja, qualquer outra coisa que ele vai usar para trabalho, aí ele precisa fazer o psicotécnico, senão a habilitação dele não vai estar apta a esse serviço. É sempre bom explicar bem isso para o aluno. Porque na habilitação dele vai aparecer assim, exerce atividade remunerada. A gente já tem, você vai ver mais para frente com uma sigla, é EAR, exerce atividade remunerada. Então, no caso, se ele não fizer o psicotécnico, não vai aparecer esse exerce atividade remunerada.
Adição de categoria, quando o aluno tem a categoria A e quer incluir a B, ou vice-versa, o candidato não faz a parte teórica, tá? E outra coisa, né? Acabei passando aí tão rápido aí do slide, mas outra coisa. O aluno, no caso de A, adição A e B, ele só faz 15 aulas, não são obrigatórios 20 aulas mais, são obrigatórios só 15 aulas, tá? Então, assim, adicionar a categoria, como eu falei, é incluir uma categoria na outra. Eu tenho a A e quero a B, eu tenho a B e quero a A. E aí você não faz a parte teórica. Então, você faz a matrícula. Fez a matrícula, você já vai aquele mesmo procedimento. Tá ali fazendo a matrícula, solicita então, que o aluno baixe o aplicativo, salva o nosso número no celular e enviar o contrato digital. Só que ele já não vai mais fazer o teórico. Você vai ver aqui agora. Eu vou agendar primeiro no site do Detran. Até bom lembrar aqui que nesse caso o nosso sistema ainda não está conseguindo agendar diretamente no site do Detran o exame médico e psicotécnico no caso de adição. Então no caso de adição você tem que entrar no site do Detran para fazer isso. Você vai entrar no site, vou explicar aqui mais para frente como que você vai entrar no site, vai fazer o cadastro da pessoa e tal e tudo mais, agendar o exame médico de acordo com o horário que ele pode. Depois que ele faz o exame médico e psicotécnico, aí que vamos seguir, você vai ver a diferença aí, tá? Então, quando ele foi lá, fez exame médico e psicotécnico. Então, após o resultado médico, você não vai marcar, você vai pedir para ele entrar no link, só que ele já solicita para fazer as aulas práticas. E ele não solicita mais exame teórico, porque a adição de categoria não tem prova teórica, tá? Não tem essa parte teórica. A parte teórica é somente na primeira habilitação, tá? Então vamos lá, continuando. Fez agendamento das aulas práticas, vai chegar lá na planilha para a gente, né? A gente vai lá marcar de acordo com o horário que ele pediu. A gente vai pedir para ele olhar no aplicativo. O aplicativo aparece todas as aulas. A gente sempre envia uma mensagem também falando sobre as aulas práticas, tá? Terminou as aulas práticas, terminou as 15 aulas, são 15 aulas obrigatórias como nós falamos. Terminou, mesma coisa, o procedimento é sempre igual. Vai lá, entra no link, solicita a prova teórica. A gente vai receber essa solicitação, aí a gente verifica lá no ECNH se o cara está realmente cadastrado, se está aparecendo o nome dele lá. Né? Se o aluno, outra coisa, uma observação muito interessante, se o aluno tiver débito, não dá para agendar porque é o último exame dele, ok? Então sempre que for agendar, você tem que verificar no CNH e verificar se o aluno tem algum débito. A gente inclui, envia uma mensagem para o aluno, tudo certinho, avisando ele. Aí ele vai falar, faz a prova prática, ou de carro, ou de moto, qual que ele está pedindo para adicionar. Aprovado na prova prática, é o mesmo procedimento. Vai na lotérica, paga a taxa de emissão e vai aguardar, vai chegar lá na casa dele a habilitação. Reprovado na prova prática, mesmo procedimento. Tem que pagar a taxa de emissão, ou pagar a taxa de remarcação para a gente entrar, para a gente agendar um outro exame. Ele vai entrar novamente no link, fazer todo aquele procedimento que ele fez para marcar a primeira vez. Então você observa que o procedimento de uma primeira habilitação e de uma adição de categoria, ela é bem parecida. A única mudança aí é que corta, tira a parte teórica e a quantidade de aula. A quantidade de aula de A é 15, B é 15 para adição. No caso de primeira habilitação, são 20 aulas obrigatórias. Tá? Então nós falamos de primeira habilitação e falamos de adição de categoria. Agora vamos falar de mudança de categoria. Né? É um outro procedimento. O que é mudança de categoria? A mudança de categoria é quando o cara tem a categoria B, ele tem que ter a B. Ele não pode mudar de A para D, isso ele não pode, ele tem que passar pela B. Além de ter a B, ele tem que ter 2 anos de categoria. Ele tem que ter 2 anos de categoria B e ele tem outra coisa ainda, ele não pode ter 5 pontos, ele tem que ser, ele pode na habilitação ter a pontuação, ele tem que ter menos de 5 pontos na habilitação, senão ele não consegue mudar de categoria, tem que esperar zerar esses pontos para depois ele poder mudar de categoria. Uma observação também que é bem importante, antes de agendar o médico e o psicotécnico, o cara tem que fazer o toxicológico. Toxicológico é um exame para ver se ele é usuário de droga. Hoje é uma lei que existe aí que todo mundo que for mudar para a categoria D, que é chamado de categoria profissional, a pessoa tem que fazer o exame toxicológico. O exame toxicológico, o resultado não sai na hora.
demora de 3 a 5 dias, isso vai depender de clínica. O cara pode fazer em qualquer clínica, se até o convênio dele, se tiver esse exame, ele pode fazer também pelo convênio. Observa que no caso de ônibus, são 20 aulas práticas também. Mesmo não sendo a primeira habilitação, é obrigatório 20 aulas práticas por ser uma categoria profissional. Então, só relembrando, primeira habilitação, os veículos, as aulas práticas são 20 aulas. Adição são 15 aulas. E mudança de categoria são 20 aulas práticas, né? Então, adição, só adição que é diferente, são 15 aulas. Outra coisa também bem interessante, que no caso de mudança de categoria, é obrigatório o aluno fazer o médico psicotécnico. Não tem mais aquela opção de fazer só o médico como adição. Somente na adição que a pessoa tem a opção de não fazer o psicotécnico. Ele pode fazer só exame médico, que vem lá vedada atividade remunerada, né? Então, assim, mas na primeira habilitação e mudança de categoria é obrigatório ele fazer as 20 aulas, tá? Isso não tem como sair fora. Agora, assim, o cara veio, trouxe o toxicológico, trouxe lá, tá aprovado e tal, vamos marcar o exame médico e psicotécnico dele. Você não consegue marcar o exame médico e psicotécnico dele sem antes ele estar aprovado no toxicológico. Mesmo se você entrar no site do Detran, você vai observar que ele não consegue. Então a matrícula, é o mesmo procedimento, a matrícula é tudo o mesmo procedimento, solicita que o aluno baixe o aplicativo, salva o número do celular, enviar o contrato do aluno, o procedimento é o mesmo. Então, assim, nesse caso, para agendar, também pelo site do Detran, não consegue pelo sistema, é pelo site do Detran, mas já tem que ter feito o toxicológico e ter o resultado do toxicológico, senão não consegue agendar o exame médico e psicotécnico. Aí, o procedimento é o mesmo, você vai agendar o exame médico e psicotécnico para o aluno, e aí ele vai fazer o exame médico psicotécnico, o procedimento é totalmente parecido. Aí ele vai entrar no link para solicitar as aulas práticas. Aí a gente vai chegar na planilha para a gente, os horários deles, a gente vai agendar a aula prática. Aí vai enviar a mensagem, então assim, o procedimento depois é tudo parecido. É só entender mais ou menos como que é a regra do procedimento, mas o processo é o mesmo, tá ok? Terminou as aulas práticas, procedimento novamente repetido. Entra no link para solicitar a prova. Aí a gente recebe a solicitação, verifica lá no SNH se ele está lá agendado e tal e tudo mais. Aí a gente vai incluir, verificou tudo certinho, envia uma mensagem para o aluno para ele acompanhar sempre lá no SNH. Aí volta de novo, aprovou na prova prática. Procedimento, como eu estou falando, é muito repetido, muito igual. Ele vai até a lotérica para pagar a taxa de emissão. Basta o número do CPF, não precisa de mais nada. Chegou na lotérica e falou, quero pagar minha taxa de emissão. Aí ela vai pedir o CPF, passa o CPF e paga a taxa de emissão. Reprovado, como nós estamos falando, como o procedimento é muito parecido. Vai lá, paga a taxa de remarcação, solicita no link, vamos agendar novamente o exame da pessoa. Então, nós falamos, voltando, nós falamos sobre primeira habilitação, nós só falamos sobre adição, mudança de categoria. E agora vamos dois procedimentos um pouquinho diferentes, que existe também como serviço. Um deles é a suspensão. Tá? O que é suspensão? Suspensão é quando o aluno ele atinge aí 20 pontos na habilitação. Então, quando ele atinge 20 pontos, ele precisa fazer o curso de reciclagem. Tá? Ele vai receber, normalmente ele recebe uma carta em casa que ele tomou suspensão e tal e tudo mais. Então esse curso de reciclagem a gente também faz, ele é um curso online, tá? Então a pessoa vai fazer dentro do horário dele, o sistema vai lá programando os horários, ele vai fazendo o curso. Não dá para fazer de uma vez o curso ele vai parando em tantas horas, você vai 3, 4 horas ele para, você tem que esperar para depois fazer de novo. Terminou o curso, a pessoa acabou o curso, vai aparecer na tela lá que ele concluiu 100%, ele manda eu sempre mando ele tirar um print da tela e mandar pra gente conferir realmente se está 100%, e aí a gente agenda o exame teórico dele. Nesse caso, o valor do curso é R$300. E assim, tem uns esqueminha que você vai entender aí depois, nós vamos conversar pela frente aí sobre isso, né? Mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade e querem dar uma facilitada e também dá para dar essa facilitada. Nós vamos dar uma conversada mais para frente sobre isso. Quando o aluno
Cassação. A cassação, então nós temos a suspensão e temos a cassação. Cassação é um pouquinho diferente, né? Nesse caso, é aquele aluno, tem multas que a pessoa é cassado direto, por exemplo, bafômetro, ele é cassado direto, mas normalmente é quando a pessoa está suspensa, que foi o primeiro item que eu falei antes desse, né? Ele está suspenso e dentro desse período de suspensão que ele teve de 6 meses, ele toma uma outra infração, porque não era para ele estar dirigindo. Então, como ele está dirigindo, ele toma uma nova infração. Então, a habilitação dele é cassada. Aí o procedimento já muda um pouquinho. É um procedimento como se ele fosse tirar a habilitação. Mas, com algumas diferenças. Né? Então, assim, também, assim, esse caso aqui sempre é bom perguntar para um gerente, porque assim, vai ter uns casos diferentes que precisa fazer o curso de reciclagem, que o cara não fez lá quando ele tomou suspensão, mas isso a gente analisa caso a caso. Então o aluno ele precisa estudar para fazer uma prova teórica. O procedimento aqui ele vai ter que fazer a prova teórica, vai ter que fazer a prova prática. Tá? São duas coisas que ele é obrigatório a fazer no caso de cassação. Então, assim, e a cassação ela pode ter diversas formas. A pessoa tem só a categoria A e teve a habilitação cassada, tem a categoria B que teve cassada, a B, o AD e tal. Então, assim, pode ter diversas formas a pessoa aí, tá? Então, vamos entender aí como que é o procedimento. Primeiro é a matrícula, mesmo procedimento que a gente já falou da matrícula. Solicitar que o aluno baixe o aplicativo, salva no celular esse número e envia o contrato para o aluno, né? Aí vamos agendar para ele o exame médico. Você vai entrar no site do Detran e agendar o exame médico e mandar para o aluno. Ele vai fazer o exame médico e o psicotécnico, ou só o médico. Aí vai depender da categoria dele, tá? Aí você vai agendar, depois que ele fez isso, você pede para ele estudar, fez a matrícula, fez o exame médico, vamos agendar a prova teórica. Ele não precisa fazer o curso do CFC, ele já vai para agendamento da prova teórica. Fez o agendamento da prova teórica, após a prova teórica, mesma coisa, vai sair lá no aplicativo o resultado, tudo igualzinho, tudo parecido. Só o que muda aqui? O que muda aqui é que ele não precisa fazer as 20 aulas, 15 aulas, ele só vai precisar fazer uma aula de cada categoria. Se é A, se é B, se é AB ou se é AD. Não tem aí no slide, mas AD, existe a AD também, que é moto e ônibus. Então, nesse caso, ele vai fazer prova de acordo com a categoria da habilitação dele. Se ele tem de moto, ele vai fazer só prova de moto. Se ele tem de carro, só de carro. Se ele tem carro e moto, ele vai fazer prova de carro, prova de moto. Se ele tem moto e ônibus, ele vai fazer prova de moto, prova de ônibus. Tá? Então, assim, sempre é bom agendar uma aula para a pessoa, para depois agendar a prova. Ok? Prova prática, mesma coisa, pede para o aluno solicitar, vai chegar para a gente a mensagem, a gente vai marcar por lá. Quando duas categorias, ele vai ter que agendar uma, depois agendar outra. Então, o procedimento aqui volta a ser repetido. O que muda em cassação? Só para resumir aqui, o que muda em cassação? Que ele não faz o curso do CFC. Ele não precisa fazer o curso do CFC. E é bom lembrar, que eu até esqueci de falar aí, quando se tratar de categoria D, ele tem que fazer novamente o toxicológico. Tá? Sempre que o cara tem categoria dele, vai fazer qualquer procedimento, ele precisa fazer o toxicológico. Não tem como ele escapar. Então, assim, volta para o procedimento. Aprovou na prova prática? Vai lá, paga a taxa de emissão, a habilitação vai chegar em casa. Reprovou? Paga a taxa de emissão para marcar um novo exame. O procedimento é sempre igual aí. Vamos falar de algumas informações aí, vamos dar uma relembrada, passar aí algumas coisas de cada item que nós falamos aí, para ver se não esquecemos algumas coisas aí, tá? Curso teórico. Então, o curso teórico é realizado online. Como eu já falei, existem algumas autoescolas que faz presencial. A nossa autoescola só trabalha com curso online. Por que só trabalhamos com curso online? Porque 95 ou mais % dos alunos só querem fazer curso online. Então, hoje, até para achar um curso presencial, é difícil para o aluno, é bom sempre alertar ele nessa situação. Existe duas diferenças aí. Existe o curso de primeira habilitação e o outro que é o curso de reciclagem.
O curso de primeira habilitação são 14 dias. Tem um professor, esse curso online, ele é ao vivo, é um professor online, então ele tem um horário determinado para fazer. Já o curso de reciclagem não tem período, tá? De conclusão, não precisa estar aquele horário ali. Ele só tem que cumprir a tabela, mas ele não precisa estar especificamente aquele horário ao vivo com o professor ao vivo. Então, o curso teórico para a primeira habilitação é diferente do curso de reciclagem. O curso de reciclagem, você tem a tela lá, é estático, e você vai assistindo vídeo, fazendo provinha e vai fazendo o curso. O curso para reciclagem, o curso teórico para a primeira habilitação são 14 dias. Esse não tem como fugir, tá? E é sempre bom lembrar que qualquer um dos dois cursos, a prova final é presencial. Tem que ter aluno lá. O aluno é filmado, então ele é presencial essa prova, ok? A prova teórica. Então, depois do aluno fazer o curso teórico, o aluno vai fazer a prova referente a este curso. Hoje a prova é realizada no Poupa Tempo de Santa Amaro. É claro que isso pode mudar, mas hoje é realizada no Poupa Tempo de Santa Amaro. Então, assim, a prova teórica vem depois do curso do CFC. Tá? Depois que ele termina o curso CFC, que ele vai solicitar lá pelo link. Então a prova é feita de 30 questões e o aluno tem que acertar 21 questões. Essa é a regra do Detran, não é, gente? A gente não consegue ver o resultado da prova, é uma outra coisa. Às vezes o aluno fala assim, mas como que eu fui na prova? A gente não tem acesso a isso. Tá? É só o aluno que tem acesso a isso e no Poupa Tempo. A gente não tem acesso. O resultado nosso, a gente só dá o resultado de aprovado e reprovado que sai lá no aplicativo, tá? Outra coisa também importante, depois que você marca a prova, não tem como desmarcar na prova. Então o aluno ele tem que estar ciente disso. Marcou a prova, eu não consigo desmarcar mais a prova. Alunos reprovados ou faltosos tem que pagar a taxa de remarcação. Hoje o nosso valor é 220, tá? Normalmente a gente facilita isso para o aluno, até dividimos isso para o aluno, não tem problema nenhum, tá? Mas esse aluno, quando ele é reprovado ou ele é faltoso, ele tem que pagar, ele tem que estar ciente disso. Ele recebe uma mensagem referente a essa situação. Outra coisa que o aluno fala, eu precisava fazer tal horário, tal dia. A gente não consegue isso, tá? A gente até consegue bem próximo disso, tá? Mas é muito difícil, muito complicado e você assume um compromisso muito grande com o aluno. Então, tem que falar para o aluno como? Você, na hora da eu queria escolher um dia e falar assim, olha, o agendamento da prova é aleatório. A gente não consegue programar um dia específico. Tá? Porque você tira esse compromisso, não assuma esse compromisso de marcar um horário específico para o aluno, porque você gera um conflito. Fala para o aluno se ele quiser te dar um comprovante de que ele fez uma prova teórica e tudo mais, mas não assuma esse compromisso, que é um problema que você vai ter aí. Internamente a gente programa os nossos exames para dia 10, 20 e 30, sempre é isso. Tá? Então assim, o aluno veio, normalmente eu mando jogar 15 dias para frente e o dia mais próximo. Vamos lá, um exemplo, o aluno veio dia 5. Então 5 mais 15 vai dar 20. Então eu vou marcar esse exame para o dia 30, porque dia 20 eu já agendei, eu agendo o exame sempre antes. Eu agendo o exame uns 6 dias antes, no caso de teórico, tá? Uns 6 dias antes. Então assim, se o aluno veio dia 15, mais 15 dá 30. Então eu vou agendar esse exame para o dia 10. Então sempre eu vou jogando para a próxima programação. Eu somo mais 15 e jogo para a próxima programação, ok? Prova prática. Para o aluno fazer a prova prática, o aluno deve realizar todas as aulas e constar além do sistema do Detran. Ou seja, vai existir caso, você vai entender mais para frente, que o aluno fez as 20 aulas práticas com o instrutor, porém no sistema do Detran deu alguma falha de digital e aí não subiu uma aula, e essa aula nós vamos ter que fazer a correção dessa aula para poder. Não consegue marcar exame sem o aluno ter todas as 20 aulas no sistema do Detran. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí sobre essa questão aí, como que é o sistema do Detran. Uma outra dúvida do aluno, eu fiz a prova, eu vou fazer a prova prática, quanto tempo sai o resultado? Prova prática é diferente da teórica. A teórica a gente fala para o aluno para ele esperar mais ou menos umas 3 horas, né? 3, 4 horas. A prova prática, o resultado do examinador já dá na hora. Fez a prova prática, já sai o resultado para o aluno. O próprio examinador já fala lá se ele foi aprovado ou reprovado.
Mesma coisa, a prova prática não tem como desmarcar ela, tá? Marcou, não tem como desmarcar. O aluno reprovado ou faltoso tem que pagar a remarcação. Só fazendo uma correção aqui no slide, acabou repetindo aí, ele não é 220, vai depender se é moto, se é ônibus, se é carro, vai mudar os valores aí. Esse valor que está no slide aí tá errado, tá ok? Desconsidere esse valor. Outra coisa, nós não conseguimos definir horário. Tá? Sempre é bom passar isso para o aluno. O exame prático só tem o dia específico. No caso de carro, é segunda-feira. No caso de moto, é feito na sexta-feira. E no caso de ônibus, quarta-feira. Tá? Então, só essa diferença. O dia sim é definido, nós temos o dia definido, só nós temos o dia da semana. Não temos um horário definido. Prova de carro realizada na segunda, como tá aí, eu acabei de falar, a moto realizada na sexta e o ônibus na quarta-feira. O aluno deve levar a LADV impressa no dia da prova. Ele recebe mensagens sobre isso para a prova, para a aula, ela tem que ser impressa. Ele recebe mensagens sobre isso. A unidade, a escola não deve imprimir essa LADV para o aluno. Por que? Poxa, mas por que não imprimir a LADV? Porque senão o aluno esquece toda hora a LADV. Mas como que eu vou falar para o aluno se eu tenho uma impressora ali que eu não posso imprimir? Fala que nós não temos no sistema e nós não temos WhatsApp para ele mandar, só vai diretamente para o aplicativo dele. Por isso que você não consegue imprimir. Aí fala, mas se eu te mandar pelo WhatsApp? Nas unidades não tem WhatsApp. O WhatsApp fica na central, que na Cidade Dutra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas Sérgio, você está falando o que é LADV? LADV é o que é isso? LADV é um documento liberado pelo Detran. E LADV, o significado é licença de aprendizagem de direção veicular. É um documento para você fazer as aulas práticas, tá? As aulas práticas. As aulas práticas são realizadas diretamente na autoescola, a aula prática de carro. A aula prática de moto é realizada na Cidade Dutra. Tá? Que é a nossa central, e ali próximo você vai conhecer, vai ter a pista de moto. A mesma coisa é para a aula de ônibus, é feito lá na Cidade Dutra. Então as aulas de carro é feito na unidade onde ele fez matrícula, e as aulas de moto é feito na Cidade Dutra. Para as aulas de moto, o aluno deve levar sempre o capacete, tá? Fala por higiene, né? Por esse questão de Covid, algumas bactérias, então hoje é essencial que o próprio aluno leve o capacete dele. No dia de chuva, é uma pergunta muito dos alunos. E no dia de chuva tem aula? Tem aula normalmente, tá? Porque se tiver exame também, você vai ter exame na chuva. Então, as aulas no dia de chuva é realizado normalmente, tá? Até não tem como, imagina aí você, uma semana, vamos supor que peguem uma semana de chuva. Aí você vai desmarcar uma semana de aula. E como você vai remarcar essas aulas? Não tem como você fazer a remarcação dessa quantidade de aula, tá? Começa a virar um acúmulo. Uma coisa importante sempre em aula prática, para desmarcar a aula prática, o aluno ele tem que avisar 48 horas de antecedência. Tá? Ele não consegue agendar, desmarcar essa aula com menos de 48 horas. O próprio sistema vai te bloquear a fazer isso. Então, se o aluno liga e fala, olha, eu não consigo desmarcar essa aula porque o próprio sistema não deixa eu desmarcar esse horário, ok? Tem aluno que vai trazer atestado. O atestado médico, ele cobre a falta, mas ele não cobre o reagendamento, tá? Então, o reagendamento ele é cobrado 50% do valor da aula. Então, o aluno vai pagar, em vez de pagar um valor de 80, ele vai pagar um valor de 40 reais. Ele vai pagar sempre a metade da aula. Se a aula aumentar para 100 reais, ele vai pagar 50. Se a aula aumentar para 120, ele vai pagar 60. Ele vai pagar sempre 50%. É o valor de reagendamento da aula, não é o valor da falta. A falta a gente não está cobrando do aluno, nós estamos cobrando o reagendamento, né? Na aula, sempre o aluno tem que trazer a LADV, tá? Aqui estamos só dando uma refrisada aí, ó, bem rápida, na questão do exame, do processo para a primeira habilitação. Só para ficar bem legal isso aí, ó. Primeiro, verificar a categoria que a pessoa tem interesse, se é A, se é B, né, ou AB. Faz a matrícula, agenda o exame médico e psicotécnico. Depois de agendar o exame médico e psicotécnico, reinicia, vai lá fazer o curso online, né, que são 14 dias. Depois que faz o curso online, faz a prova teórica. Depois que faz a prova teórica, que ele vai realizar a aula conforme a categoria. Após a realização da aula, faz o agendamento da prova.
Depois da prova, aí ele vai pagar a taxa de emissão na lotérica, né? E vai esperar aí mais ou menos uns 30 dias e a habilitação vai chegar em casa. Esse é o procedimento para você fazer. A adição, vamos lá, um resumão aí na questão da categoria de adição. Então, faz a matrícula, né? Agenda o exame médico e psicotécnico. O psicotécnico, sempre lembrando, é opcional, porque nós estamos falando de adição. Se ele quiser fazer, ele faz. Se não fazer, o que acontece? A habilitação dele só pode usar para particular. Não pode usar para Uber, delivery, essas coisas aí. Após o realizamento do exame médico e psicotécnico, aí vamos agendar as aulas práticas. Então não tem adição, não tem a parte teórica. E ao término das aulas, nós vamos agendar a prova de acordo com a categoria A. Estou adicionando a categoria B. Então a prova de carro, estou adicionando a categoria A, prova de moto. Depois de aprovado, mesmo procedimento. Paga a taxa de emissão e a habilitação vai chegar em... Então agora eu vou fazer um resumão aí do processo de mudança de categoria, tá? Só pra gente gravar bem na cabeça aí. Então o processo de mudança de categoria, o cara faz a matrícula, mesmo procedimento, aí o médico e psicotécnico você não agenda, você vai pedir para ele fazer o toxicológico primeiro. Não consegue agendar. Se você tentar entrar no site do Detran, tentar agendar, vai mostrar lá que o aluno precisa fazer o toxicológico primeiro. Então ele faz o toxicológico, sai o resultado de 3 a 5 dias. Aí sim, ele vai voltar na autoescola. Ah, eu preciso do papel? Não, não precisa de papel não. Só entrar no site, já vai agendar o médico e o psicotécnico. O psicotécnico nesse caso é obrigatório, não é opcional, tá? É sempre bom lembrar isso. Após o realizamento do exame médico e psicotécnico, aí agenda as aulas práticas. Terminou as aulas práticas, agenda a prova. Mesma coisa, aprovado, paga a taxa de emissão, reprovado, paga a taxa de remarcação. É dessa forma que funciona. Vou falar agora sobre um pouquinho do link de agendamento, né? Aquele abre.ae. Quando o cara entra, ele coloca o nome, o CPF dele, e aí já sai uma lista para ele escolher primeiro a unidade dele. Se é Palmares, se é Jardim Colonial, o Sesc, o Primavera, ou Cidade Dutra. Ele só clica em avançar e aí ele escolhe o serviço dele, o que ele deseja solicitar. Aula prática, prova teórica, prova de carro, de acordo com a necessidade dele. Então esse link ele tem várias utilidades aí. Ele vai escolher e vai receber no final uma mensagem explicando. A mensagem vai ser de acordo com o serviço que ele escolheu, aí é a mensagem final. Mas sempre ele vai ter mensagem no meio do caminho aí, explicando alguns procedimentos, tá? É bom sempre ele estar atento, é bom sempre falar para o aluno ficar atento. É bom que você entre aí, faça um cadastro aí, você mesmo no seu celular, ou pede o celular da unidade, faça esse cadastro para você ver como que é o procedimento.